paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mateus, capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Os fariseus, então, eles querem pegar Jesus em alguma contradição e eles fazem uma questão sobre o divórcio. Jesus fala que Moisés, pela permissão de Deus, instituiu o divórcio por quê? Pela dureza do coração dos homens. Ah, eu quero me divorciar da minha mulher porque ela não sabe passar roupa. Ah, essa todo dia queima o feijão. Então eles se divorciavam por coisas bobas. E Jesus disse: o divórcio ele é lícito quando houver caso de traição. Então, o marido trai a mulher uma vez, pede perdão, duas vezes, pede perdão, três vezes, aí já não tem mais perdão porque é prostituição. Então, nesse caso, cabe o divórcio. E quando ele fala sobre o eunuco, vamos pegar o caso de Paulo. Paulo disse: devemos amar, cuidar das nossas esposas. Mas, num outro ponto, ele fala assim: que sejam como eu, ou seja, solteiro. Foi uma imposição de Paulo a ele mesmo, né? Nós vamos ver lá na frente o caso de Estevão. Qual era o espinho na carne de Paulo? Era Estevão. Vamos lá, quando entrarmos em Atos, vamos falar sobre isso. Mas no caso, Paulo resolveu ficar solteiro. Por quê? Por causa da obra de Deus. Eu tenho uma obra, a minha esposa não pode estar comigo, eu não vou arrastar minha esposa e meus filhos para determinados lugares, eu vou sozinho, que é bem melhor. Então foi uma coisa que ele impôs a ele mesmo: não, agora eu vou ser eunuco. E aí também tem o caso de certas pessoas que são eunucos por imposição dos homens. Mas por quê? Ah, Jesus não se casou, então você não pode se casar. Nada disso. Pedro era casado, José era casado com Maria, Maria teve Jesus, o primeiro filho, digamos assim, e depois ela teve outros, tá certo? Então, cada caso é um caso. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. No caso das crianças, os pequeninos, eu já falei, não embaraçem as crianças, não tirem
a inocência das crianças, porque não são as crianças que pagarão o preço, e sim aqueles adultos irresponsáveis que estão dizendo que a criança é uma coisa, mas não, você é outra coisa, tá? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O caso: o que é que o diabo lança desde o princípio? Ah, prosperidade, você tem que ter fortuna. Tá, você guarda, você cria muitos bens, você morre, depois ficam teus filhos, teus irmãos, teus parentes, tudo se matando pelo que você deixou. A riqueza não é pecado, a fortuna não é pecado. Abraão, Isaque, Jacó, os descendentes de Abraão eram que prósperos, eles tinham fortuna, mas eles não eram ambiciosos, não eram gananciosos. Eles tinham do bom e do melhor, e os empregados também recebiam a mesma coisa, a mesma porção, o mesmo alimento. Então, quando Deus te der em abundância, é que eu sempre falo, você peça para Deus sabedoria em usar. Senhor, eu posso ajudar tal pessoa? Deus fala assim, como? Desse jeito, assim e assim. Eu posso ajudar tal pessoa? Não. Deus falou não, pega, guarda e acabou. Porque ela tem que passar um processo. E se você coloca a mão no processo que ela está passando, aí você está interferindo no agir de Deus. E aí acabou a brincadeira, tá certo? Você começa a pagar um preço junto. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. O que Jesus está dizendo? O rico, ele se apega às coisas do mundo. Ah, deixa aí, vamos para a igreja. Não, 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 hoje vai passar um filmão na televisão, eu comprei um telão de cinema, não sei o quê. Deixa para depois. Vai à igreja primeiro. Vá fazer a obra de Deus em primeiro lugar. Depois você se diverte. Não é proibido a diversão. Eu não assisto televisão durante o dia. É muito difícil, né? O que eu vou fazer? Alguma coisa eu assisto à noite. O que passa à noite? Nada de bom. Tirando um documentário bíblico, tirando alguma coisa assim que você possa aprender da Bíblia, não tem nada de bom na televisão.
Ah, vai passar um filme assim, assado, o filme é interessante, é um documentário, é um fato verídico, foi baseado em fatos reais, é diferente. Agora, você perder tempo vendo coisas que não existem, coisas fantasiosas que não vai te ajudar em nada, não vai te edificar em nada, não vai te dar um pingo de conhecimento, aí é você perder tempo na vida. Quando você faz as coisas para Deus, você não perde tempo. Mas se você ficar pegando coisas que nada te acrescenta espiritualmente, aí você perde tempo na vida. Então, o rico, eu tenho, eu faço, eu vou para a balada, amanhã eu vou para não sei aonde, depois da manhã eu vou viajar. Não é proibido. Nada é proibido, mas você tem que ver o quê? O que Paulo falou? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Beleza, eu vou viajar, eu estou aqui, eu vou para outro estado. Só que lá eu vou procurar uma igreja, se tiver oportunidade eu vou ensinar o que eu aprendi aqui, eu vou passar um ensino, eu vou poder ajudar quem está precisando. Isso é fazer missão, tá? Então, temos o quê? Condições de fazer, de ajudar? Vamos fazer, vamos ajudar. Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1 décima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando nós falamos muitos são chamados, poucos escolhidos, isto é para efeito de ministério. Deus chama pastores, professores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, cooperadores. Então, as pessoas querem ter um cargo. Eu vou ter um cargo, eu vou ter um salário. Ótimo! Se a igreja puder pagar um salário, amém. Se não puder, você trabalhe de graça, porque a recompensa tua vem de Deus. A igreja tem condições? Amém. Receba o teu salário. Do contrário, não tem como. Às vezes, a igreja pode dar uma ajuda numa gasolina, comprar uma cesta básica, mas o salário em si que a pessoa merece, a igreja não tem condição. O que você faz? Você leva membros para a tua igreja. Você ensina que o dízimo, que a oferta são importantes para o crescimento da obra, para a ajuda financeira da obra e também para que Deus repreenda o devorador na vida da pessoa e conceda a ela uma pequena prosperidade, digamos assim. É quando um gás, ao invés de durar 1 mês, dura 2, dura 3, né? E assim vai. Meu filho vai bem na escola, meu carro não está quebrando, a minha casa não precisa de manutenção todo mês. É assim, Deus repreende os espíritos malignos que devoram, corroem, destroem.
acabam com tudo que é teu. Só o dízimo para fazer essas coisas. E aí então, quando ele fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, é para efeito de galardão. Vê só, aqueles que vieram da grande tribulação, essas pessoas sofreram mais. A gente pode passá-las na frente? Com certeza. Aí Deus, Jesus, vai dar o galardão para essas pessoas. E nós vamos ficar na fila. Em primeiro lugar, você recebe Jesus. Você sai desse mundo, vai para Jesus com o teu nome escrito no livro da vida. Em segundo lugar, a igreja é arrebatada. Em terceiro lugar, são aqueles que vieram da grande tribulação, dos selos, das trombetas, das taças, não tem mais salvação. O que ficou para as taças é destruição e acabou. Então é isso que ele está falando. Os que vieram porque me aceitaram, os que vieram porque foram arrebatados, esses ficarão para depois. Agora, aqueles que vieram da grande tribulação, esses serão atendidos primeiro. E qual o problema? Teremos a eternidade toda para receber os galardões de Jesus. Deixa eles na frente. Nós somos os privilegiados. Então deixa Jesus fazer um carinho maior para eles. Os últimos serão os primeiros. Nós, os primeiros, seremos os últimos. E qual o problema nisso tudo? Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, voltando ao assunto dos obreiros, Jesus era diácono, ele veio para servir. Ele tinha, sim, às vezes alguém que servia, mas era uma vez ou outra, porque na maioria das vezes Jesus estava servindo. E como essa mãe pediu algo não impossível, mas algo que já estava determinado por Deus, Jesus não podia ir contra. Então, o que acontece? Pedimos coisas que às vezes não nos convém. Para nós é bom, mas aos olhos de Deus é ruim. Então Deus não nos concede. Aí você faz o quê? Você fica bravo? Claro que não. Eles ficaram. Como é que você pede uma coisa dessa? O que você tem de melhor que eu não tenho? Por que você quer se assentar do lado de Jesus? Ah, você é o mais bonito? Nada a ver uma coisa com a outra. Então, gera o quê? Gera intriga, gera contenda. Os ciúmes é falta de confiança. E essas coisas não ficam bem. Essas coisas não caem bem. Tá? Por isso, pedir as coisas para Deus: Senhor, eu quero, mas é a tua vontade? Deus fala sim, espera. Deus fala não, não e acabou. Tá certo? Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho,
Tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Um caso. Há uma diferença desta passagem de Mateus para Lucas. Como eu disse, Lucas ele pesquisou, ele escreveu o que relataram para ele. Então havia um cego em Jericó. Mateus estava presente. Mateus viu 2 cegos. Então Lucas escreveu o que ele ouviu e Mateus escreveu o que ele viu. Por isso essa diferença, tá certo? Detalhe. Como que eles chamavam? Jesus, filho de Davi. Jesus então se volta e os cura, concede a visão para eles, porque eles tinham ouvido falar. Olha, está no meio de nós o Messias. Dizem que é Jesus. Esse Jesus é descendente de Davi. É? Então eu quero conhecer esse Jesus. E houve um grande alvoroço. Mas por que essa multidão toda? Estamos seguindo Jesus. É o filho de Davi? É. Então, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Fica quieto. Para de gritar aí. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, quem está gritando? Qual o motivo? Somos nós. E sim, por que gritam? Nós somos cegos e queremos ver. E o Senhor tem poder para nos dar a visão. Amém. Receba a visão. Sejam curados. O que eles fizeram? Seguiram a multidão. Por isso que também Jesus curou, porque sabia que eles seguiriam a multidão, saberia que eles seguiriam Jesus. Não é o caso dos 10 leprosos, que Jesus curou a todos, mas só um voltou para agradecer, só um ficou agradecido. E quantas pessoas hoje na igreja recebem cura, recebem emprego, recebem libertação, recebem salvação para ela, para o esposo, para a família, e depois se desvia, não volta mais para a igreja, ou então vai procurar uma outra igreja que agora conceda dinheiro. Deus está vendo, Deus sabe, Deus conhece o coração.